tarde a todos. Vamos iniciar agora mais uma rodada de evento TOTOS Responde. O tema dessa sala é social para a linha de produtos RM. Como todos já devem saber, a TOTOS faz eventos webinars mensalmente, todos gratuitos, destinados aos nossos clientes. Os temas dos próximos webinars para o mês de outubro, para o E-Social na linha RM está agendado para o dia 10/10 e para a EFD Reinf na linha RM agendado para o dia 24/10. As inscrições dos webinars são feitas sempre pela página do portal do cliente, fica disponível lá a agenda de cursos, de eventos, webinars, e basta o cliente se inscrever para receber o link. Programação de hoje. Eu farei a abertura, vamos falar um pouquinho só da parte técnica, conceitual. Na sequência, a linha de produto RM vai apresentar e no final a gente abre para dúvidas, tá bom? O microfone de vocês fica fechado do início ao fim do nosso evento e utilizem, por favor, a parte de perguntas para enviar qualquer questões que vocês tenham. Fora eu que estou apresentando, nós temos outras pessoas de apoio no nosso evento. Temos uma pessoa específica para responder as dúvidas referente ao TAF, linha de produto RM, e a parte de conceito podem colocar as questões que assim que eu concluir a minha apresentação eu vou respondendo também para vocês. Meu nome é Elisângela Damasco, eu coordeno a equipe da consultoria de segmentos dentro da TOTOS. Esta área é uma área interna que tem o objetivo de auxiliar os nossos times de atendimento e desenvolvimento nos temas referentes à legislação. Eu sou formada em análise de sistema, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário pela EPD aqui em São Paulo. Como muitos de vocês devem saber, a TOTOS participa de alguns grupos de trabalho junto com o governo. Cada grupo possui a sua particularidade e a sua finalidade. Então, nós temos um grupo de homologação, onde a gente efetua testes junto com o SERPRO. Essa semana nós temos representantes da TOTOS lá na sede do SERPRO fazendo testes para o E-Social. Nós temos um grupo de SST, que são discutidos os layouts. Então, semana passada saiu a versão 2 da NDE 01, que é a nota de documentação evolutiva 1 para o tema SST. Nos grupos de trabalho do GT Confederativo, das empresas piloto, são discutidos alguns temas pontuais. E na reunião que nós tivemos na semana anterior, em Brasília, no grupo confederativo, foi discutido uma readequação de prazos e cronograma do E-Social. Eu vou comentar com vocês um pouco sobre esses prazos e essa readequação de cronograma, para que vocês já tenham ciência também sobre essa novidade que vem pela frente. A gente coloca aqui o que é o E-Social só para dar uma introdução, mas todos que estão na sala com certeza já operam, já trabalham, né? O E-Social é o único meio de informações atuais trabalhistas previdenciárias para com o governo. Foi instituído pelo Decreto 8.373 e ele tem como finalidade substituir as diversas obrigações que nós fazemos hoje. Então, hoje o empregador faz a sua entrega a diversos órgãos, utilizando-se por diversos validadores, diversos layouts, e a proposta do E-Social é que esse cenário mude. Esse empregador vai continuar fazendo todas essas entregas, porém, através de um único canal, que é o E-Social. Uma vez enviados os dados pelo E-Social, os 5 grandes órgãos do governo fazem uso daquela informação a qualquer hora e momento. O desenho atual da estrutura do E-Social permanece a empresa fazendo o envio dos dados via web service, tanto para o E-Social quanto para a Reinf. A Reinf trata um pouquinho das notas fiscais e toda a parte que era do E-Social relacionada à pessoa jurídica e emissão de nota, a parte de espetáculo desportivo, saiu do E-Social, foi criado o bracinho que é a Reinf, ela anda em conjunto com o E-Social, e as duas alimentam conjuntamente a DCTF Web. A DCTF Web é a grande novidade para a competência de agosto, então as empresas que estão conosco neste webinar e que fazem parte do primeiro grupo de empresas, que é faturamento superior a 78 milhões, já é obrigatória a utilização da DCTF Web. O que é importante observar,
a DCTF é de administração exclusiva da Receita Federal. Embora ela busque dados do E-Social, onde participam ali Ministério do Trabalho, Previdência, quem administra toda a parte da DCTF-Web é exclusivamente a arrecadação pela Receita Federal. Da mesma forma como nós temos a DCTF-Web, teremos também a parte do Fundo de Garantia, onde buscará dados enviados pelo E-Social, porém será administrado única e exclusivamente pelo órgão competente, no caso aqui, o Conselho Curador do Fundo de Garantia, que é a Caixa Econômica Federal. Tá? Então, da mesma forma, o contribuinte deverá acessar um outro portal para emitir a sua guia do Fundo de Garantia, assim como hoje é acessado um outro portal para emitir a sua guia da Previdência. Um pouquinho de exemplos e informações até para que nós consigamos partir daqui para frente. Então, todos os dados enviados e recepcionados nas escriturações, quais são elas? E-Social e REINF. Compõem um ambiente nacional, cada um o seu, e este ambiente comunica com o ambiente unificado da Receita Federal, para que sejam feitas vinculações previdenciárias e, a partir deste ambiente da Receita, seja emitida a DARF numerada. Esse é o novo documento de arrecadação da Previdência. Da mesma forma, a estrutura está montada para que, a partir de novembro, esses empregadores desse primeiro grupo façam uso do ambiente da Caixa Econômica, que será responsável pela emissão do guia do Fundo de Garantia para recolhimento da parte do fundo. Então, nesse mês de agosto, essas empresas do primeiro grupo continuam entregando a CEFIP e recolhem por lá fundo de garantia. Enviam E-Social e REINF e recolhem pela DCTF-Web Previdência. E a arrecadação do imposto de renda se mantém inalterado. Permanece numa guia DARF emitida como ela sempre foi até o momento. Nós já fizemos webinars específicos de DCTF-Web e GR-FGTS, que são as grandes novidades atreladas ao E-Social. Este webinar foi gravado, ele consta como 6ª rodada, a gente apresentou ele um pouquinho antes, e o link está aqui nessa página. Então, quem não conseguiu acompanhar conosco na época de DCTF-Web e GR-FGTS, a gente aconselha que faça a visualização deste webinar que consta gravado. Cronograma do E-Social. Como vocês sabem, o E-Social está dividido em grupos e fases. Esses grupos atualmente são compostos por 4 grandes grupos. Integram o primeiro grupo as empresas com faturamento superior a 78 milhões. Segundo grupo, empresas com faturamento inferior a 78 milhões em 2016. Terceiro, órgãos públicos, administração direta e indireta. E o quarto, as empresas do Simples, ME, MEI, pessoas físicas. Existe uma novidade com relação a essa reestruturação. Então, as empresas do primeiro grupo são elas as que estão iniciando toda a fase de adequação, tanto da empresa quanto do governo, para recepcionar e enviar os dados que compõem o E-Social. Foi estruturado que, para cada uma dessas fases, nós trabalharíamos com 2 meses. E o governo esteve analisando e está repensando tanto a fase de envios, passamos agora a estender, ao invés de 2 meses entre cada uma das fases, trabalharemos com 3 meses. E também foi reestruturado a fase das empresas, desses grupos. Então, como fica a partir de agora, né? Essa é uma alteração apresentada pelo governo na última reunião da semana passada e ela ainda deve ser publicada oficialmente, tá? Nós estamos passando a informação apenas para que vocês tenham ciência, mas é necessário que se aguarde a publicação oficial por parte do Conselho Curador da parte do E-Social, tá? O comitê diretivo irá publicar essa resolução. Primeiro grupo de empresas se mantém inalterado, são as empresas com faturamento superior a 78 milhões, e o que se espera a partir de agora é que até o final deste ano de 2018, nós tenhamos a implementação completa dessas empresas para o E-Social.
O segundo grupo, ele foi dividido. Então, teremos o segundo grupo, as empresas que possuem faturamento superior a 4,8 milhões e inferior a 78 milhões. O terceiro grupo é o que sobrou. Então, são as demais empresas que possuem faturamento inferior aos 4,8 milhões. Essas serão instituídas por natureza jurídica. E o quarto grupo ficam os órgãos públicos e organismos internacionais. Tá? Esses integrarão o quarto grupo, que será o último que irá fazer a informação para o e-social. Com relação às fases do cronograma, se mantém inalterado. Tá? Primeiro, as empresas irão enviar tabelas, depois eventos não periódicos, depois periódicos, seguido pela substituição da GPS e do fundo de garantia, e por fim, a quinta fase, ela fará o envio de SST. O que nós teremos de novidade no faseamento é que, ao invés de termos um intervalo de 2 meses entre cada uma dessas fases, passaremos agora a trabalhar com um intervalo de 3 meses entre cada uma dessas fases. Esse intervalo vai ser beneficiado às empresas que constam com faturamento inferior a 78 milhões, uma vez que as empresas do primeiro grupo já passaram pelas 3 fases inicial e estão, neste momento, substituindo a Previdência. O cronograma que está postulado hoje, através da resolução 4 do Comitê Diretivo, é esse que consta na tela. Então, as empresas do primeiro grupo já enviaram tabelas, começaram não periódicos em março, começaram folha e reinf em maio. Em julho, teria a substituição da DCTF Web, que foi postergada por 30 dias, então isso começou a valer a partir de agosto. E a última fase, janeiro. As empresas do segundo grupo começaram o envio de tabelas e, através de uma nota da Receita Federal, que foi postulada tanto no site da Receita quanto no portal do e-social, a carga dos não periódicos foi postergada para o dia 10/10. Então, notem que essa primeira fase de tabelas já passa a trabalhar com 3 meses. Então, enviamos julho, agosto e setembro. A partir do mês 10, faremos os envios dos não periódicos. E ainda consta um detalhe, é a partir do dia 10/10. Significa dizer que todas as admissões para essas empresas ocorridas entre o dia 1º e o dia 9, elas irão constar no evento 2200 como carga inicial. Somente as admissões a partir do dia 10 que serão enviadas isoladamente. Na sequência, teremos a fase dos envios periódicos, que também será alterada. Teremos aí mais 3 meses, tá? E a partir do dia 10 de janeiro de 19, essas empresas do segundo grupo farão o envio da folha de pagamento, que era novembro, vai para janeiro. E quem compõe as empresas desse segundo grupo? Faturamento superior a 4,8 e inferior a 78 milhões, tá bom? Terceiro grupo, que são as demais empresas com faturamento inferior a 4,8 milhões. Vão fazer envio de cargas de tabela lá em abril de 2019, vão fazer o envio dos não periódicos em julho de 2019 e dos periódicos a partir de outubro. O quarto grupo, que serão os órgãos públicos, administração direta e indireta, inclusive organismos internacionais como as embaixadas, vão começar a enviar tabelas no e-social a partir de janeiro de 2020. Depois vão enviar os periódicos a partir de abril de 2020. A partir de julho, os envios dos não periódicos e outubro, a folha. Então, todo esse cronograma que consta na tela, ele irá sofrer uma modificação. Ela ainda precisa ser publicada e ela irá ocorrer através de uma resolução do Comitê Diretivo do e-social. No mesmo sentido de falar das mudanças do cronograma, o José Maia, que é o coordenador do Ministério do Trabalho, dentro deste projeto do e-social, gravou 2 vídeos. Estes vídeos estão públicos na internet. Se vocês acessarem o YouTube, no canal do ENIT, são 2 vídeos que falam dessas alterações de cronograma que eu mencionei para vocês. O primeiro deles fala sobre a mudança do cronograma do e-social e fala também de um curso gratuito
que o Ministério do Trabalho, através do ENIT, irá proporcionar ao mercado de uma forma geral. E o segundo vídeo fala sobre a atualização da nota de documentação evolutiva 01, referente aos eventos de SST, que também sofrem mudanças de alteração do cronograma. Então, os eventos de SST que entrariam a partir de janeiro de 19, muda-se o cronograma também. Primeiro grupo, faturamento superior a 78 milhões, passa a enviar eventos de SST a partir de julho de 19. Segundo grupo manda a partir de janeiro de 2020 e o terceiro a partir de julho de 2020. Tá? Todas essas alterações serão ainda publicadas oficialmente e nós precisamos aguardar esse normativo do comitê gestor, do comitê diretivo do E-Social. Consta aqui os dois links, a gente recomenda para que vocês assistam também essa informação do Maia. E ele vem consolidar exatamente a alteração de cronograma que eu mencionei para vocês. Layout, tá? Então, nós temos alguns itens sendo modificados no layout no que diz respeito a SST exclusivamente. No que diz respeito ao que nós trabalhamos no E-Social, não alteramos nada. Continuamos sendo enviado a parte de tabelas, com exceção do evento 1060, que é tabelas de ambiente do trabalho e fazem parte dos eventos de SST. Com relação aos eventos não periódicos, os eventos 2240, 2241 e 2220 compõem também a família de SST, portanto, não entram agora neste momento do E-Social. As empresas que são faturamento inferior a 78 milhões, elas começam a partir de outubro o envio desses eventos não periódicos, tá? Lembrando que esses de SST não serão considerados agora. Falando ainda da característica dos não periódicos, nós temos os eventos totalizadores, a família 5.000. Esses eventos não são enviados pelos nossos produtos, e sim recepcionados. Qual é a dinâmica? A partir do momento que o empregador envia a folha de pagamento, o evento S1200 e o 1210, o E-Social retorna um evento totalizador de contribuição social através do evento 5.001 e de contribuição do imposto de renda através do evento 5.002. A empresa vai continuar fazendo o evento e quando ela concluir o seu fechamento através do 1299 ou, na impossibilidade do fechamento, fazer uma solicitação de contingência através do 1295, o E-Social irá retornar os totalizadores 5.011, 5.012, que são INSS do contribuinte e imposto de renda do contribuinte, tá bom? Família 5.000, característica dela é eventos de retorno do E-Social. Serão agregados aqui ainda a família 5.000 os retornos de fundo de garantia. 5.003 individual, fundo de garantia por trabalhador, e 5.013 após o fechamento, junto com o INSS e imposto de renda. Essa alteração de layout ainda está sobre análise do comitê e ela será implementada antes da obrigatoriedade da GRF-GTS, ok? Eventos periódicos. Aqui eu quero falar de uma particularidade. As empresas do primeiro grupo, a partir da competência agosto, já devem escriturar a sua previdência, recolhimento previdenciário pela DCTF-Web. Então, para que seja considerado os dados do E-Social, para que reflita na DCTF-Web, é necessário que o empregador envie o fechamento do 1299 do E-Social e do R2099 do REINF. Na impossibilidade de concluir esse fechamento com êxito, o empregador deverá fazer uma solicitação de contingência, que é o envio do evento 1295. O envio do evento 1295 caracteriza para a DCTF-Web uma apropriação dessa declaração. Então, fica disponível, a partir do envio do 1295, os dados para a contribuição previdenciária. É óbvio que se o empregador conseguiu concluir com êxito o envio do fechamento através do 1299, não há que se falar em envio do 1295, ok?
O 1295, como o próprio nome diz, ele é uma contingência. Só irei utilizá-lo se eu não conseguir fechar. Se eu conseguir fechar, acabou, cumpri a minha obrigação. As empresas que estão entrando agora nesse segundo grupo, o que é importante observar? Existem dois ambientes do e-social. O ambiente de produção restrita é onde nós efetuamos testes. E já o ambiente de produção é onde se produz efeito jurídico. Portanto, a partir de agora, vocês passam a ser obrigados a fazer o envio dos eventos não periódicos e eles só serão válidos para o e-social quando eles forem encaminhados para o ambiente de produção, tá? Esses dois ambientes, ambientes de teste e ambiente de produção, não se comunicam. Então, se o contribuinte, se o nosso cliente fez teste na produção restrita, ele só cumpre de fato a sua obrigação quando ele fizer o envio no ambiente de produção. Existindo algum problema no envio, como que deve ser feito para acionar o governo referente ao e-social? Lá no portal do e-social, no rodapé, tem uma opção de contato. O empregador deve selecionar contato, indicar em qual dos dois ambientes ele está com problemas, ou produção restrito, que é o de teste. Na sequência, ele seleciona qual é o evento que está com problema e, por fim, escreve e preenche os dados no seu formulário, tá bom? Um outro meio de comunicação com o governo é também a central do 0800 do e-social, que consta também como um canal de comunicação com o contribuinte. Se a empresa, neste momento, não conseguiu fechar e está com alguma dificuldade, obviamente não deu para enviar o 1299, ela envia por contingência o 1295, mas é interessante que ela se resguarde e faça uma comunicação com o governo indicando quais os problemas do 1299. Não sei se todos se recordam, mas existe uma nota de orientação sobre fiscalização do e-social. Essa nota de fiscalização fala que não serão penalizados os contribuintes no período de implantação do e-social que tentarem efetivar os seus dados, ou seja, o contribuinte de boa-fé. Como que se comprova que o contribuinte teve boa-fé? Se ele tentou enviar, se ele tem um número de protocolo, né, mesmo que seja não autorizado, se ele tem um acionamento do governo, por isso que a gente insiste de canal de comunicação com o governo, é uma forma de registro e é uma forma da empresa garantir que ela tentou também fazer as informações. DCTF Web. Tá? Então, como eu comentei, as escriturações são feitas pelo e-social e Reinf e irão refletir na DCTF Web para arrecadação previdenciária. A DCTF Web busca dados do e-social do Reinf e intercala também com produtos da Receita. Então, qualquer pedido de parcelamento ou compensação será realizado através do Perdcomp Web, também acessado pela Receita. Tá? A sequência lógica é: vou enviar as minhas duas escriturações, e-social e Reinf, elas irão consolidar e irão refletir no ambiente da DCTF Web. A DCTF Web está preparada para emitir guia previdenciária, imposto de renda e PCC. Neste momento, ela é exclusiva para emissão da guia previdenciária. Então, tanto imposto de renda quanto PCC, são esses que sumiram da tela neste momento, permanecem com a arrecadação como sempre foram até o momento, tá bom? Não teremos na DCTF Web agora recolhimento de DARF do imposto de renda, tá? Neste momento, é apenas a previdência, imposto de renda não entra agora. A DCTF Web, de uma forma geral, será a figura que vai substituir a GFIP como instrumento de confissão de dívida previdenciário. No que tange ao fundo de garantia, será a GRFGTS. Então, significa dizer que, para substituir de fato a CFIP, nós teremos duas obrigações. Uma é a DCTF, para escrituração da Previdência, e a outra GRFGTS para escrituração e recolhimento do fundo de garantia, ok? A DCTF possui escrituração e vinculação direta, né, com o e-social e Reinf, integra com os sistemas da Receita, como eu comentei, ela é exclusiva de administração da Receita, portanto, a integração é nativa com os produtos da Receita.
é gerada após o fechamento do E-Social e ou da REINF, apresenta débitos apurados por código de receita. Esta também é uma novidade na DARF que é emitida a partir deste momento. Os débitos apurados não são editáveis. Significa dizer o quê? Se tem alguma coisa errada na DCTF-Web, eu tenho que voltar na origem, ou seja, na escrituração do E-Social ou da REINF e corrigir o que tiver errado lá. Não é permitido, a Receita não permite que o contribuinte edite e informe um valor maior, tá bom? Ela irá apropriar os créditos informados nas suas próprias escriturações. Os créditos da Decomp, parcelamento, suspensão e lançamento de ofícios também serão vinculados na DCTF-Web e ela irá emitir uma DARF numerada, com código de barras, emitido única e exclusivamente pela aplicação. Significa dizer que os nossos produtos de folha de pagamento não estão autorizados a emitir essa DARF numerada, tá? Ela é de uso exclusivo da DCTF-Web, administrada pela Receita Federal. Aqui é só para relembrar, né? Eu já apresentei essa integração. E aí o que eu quero reforçar? A TOTUS comunica com a E-Social e com REINF. Então, nós temos pacotes de atualização para isso. É importante que o cliente esteja sempre atualizado. Porém, não existe nenhum pacote de atualização da TOTUS para a DCTF-Web, ok? A DCTF-Web vai buscar dados do que você enviou para o E-Social. Não existe nenhum arquivo que saia dos nossos produtos TOTUS e que deva ser integrado diretamente na DCTF-Web. Ela não tem essa característica. Através do E-Social são escriturados os débitos de remunerações dos trabalhadores, a comercialização da produção rural pessoa física, a aquisição de produção rural da pessoa física e jurídica através do Programa de Aquisição de Alimentos. São vinculados os créditos de salário família e maternidade. O prazo de envio do E-Social, sempre dia 7 do mês seguinte. Através da REINF são escriturados os débitos de retenção sobre as notas fiscais dos serviços tomados, a comercialização da produção rural da pessoa jurídica, produção rural, pessoa jurídica, REINF, pessoa física e social. Patrocínio de clubes de futebol, consta na REINF também. A CPRB, que nada mais é que a desoneração da folha de pagamento. A receita de espetáculos desportivos também consta pela REINF e são vinculados os créditos relativos às retenções de notas fiscais de serviços prestados. Prazo de envio da REINF, sempre o dia 15 do mês seguinte. A DCTF irá buscar automaticamente os dados dessas duas escriturações, então ela recebe e consolida essas apurações, recebe também outros créditos importados ou inseridos manualmente, tais como exclusão, suspensão, parcelamento, compensações, prazo de transmissão da DCTF-Web, sempre dia 15 do mês seguinte. Como setembro, dia 15, caiu num sábado, prazo da REINF e da DCTF-Web finalizou no dia 14. Prazo de pagamento da guia se mantém inalterado dia 20, ou seja, amanhã. Fluxo operacional da DCTF-Web. Contribuinte vai enviar o fechamento pelo E-Social e REINF, vai acessar através do ECAC, do internet, não é pelo E-Social, vai escolher a declaração, então ele seleciona mês e ano. Se não houver nenhuma vinculação, basta ele apertar o botãozinho transmitir. Se houver alguma declaração, alguma vinculação a ser feita, ele edita essa declaração, vincula o que for necessário e somente no final emite a DARF. Este aqui é o caminho feliz e o correto a ser feito para a DCTF-Web. Ele fez todo esse caminho, chegou lá no final, a emissão da minha DARF apresentou um valor menor do que o que eu deveria recolher. Existe uma orientação da Receita Federal para que seja feito o recolhimento desta diferença apenas através de uma DARF avulsa. Essa DARF avulsa também não será emitida nos nossos produtos TOTUS. O cliente precisa acessar o Scalc Web, existe uma orientação de qual é o código que tem que ser utilizado e emitir a DARF por lá. Portanto, ele irá compor o pagamento previdenciário através da DARF numerada, emitida pela DCTF-Web,
acrescida da DARF avulsa. A somatória das duas DARFs compõe a previdência do mês, ok? Depois que ele somou e pagou, isso tem que ocorrer até amanhã, ele vai pagar a previdência, ele precisa ajustar, porque se usou a DARF avulsa é porque alguma coisa não saiu certo na DCTF Web. Então, precisa voltar nas suas escriturações e corrigir, tanto o E-Social quanto o REINF. Depois que fizer a correção, ele irá refletir na DCTF e ele precisa efetivar uma conciliação através de um novo módulo da Receita que se chama SISTAD. Hoje não está disponível o SISTAD. Então, se o contribuinte precisar, nesse momento, fazer a conciliação por conta da CND, ele precisa se dirigir a um posto fiscal da Receita Federal da sua unidade, ok? Como eu comentei, DCTF Web não é por dentro do E-Social. O contribuinte vai acessar o ECAC, Portal da Receita, que exige certificado digital. E ali nas declarações terá acesso à DCTF Web. Da mesma forma, no ECAC, ele também terá acesso ao PERDComp Web. O PERDComp Web, através da DECOMP, serão feitas as declarações de compensação e, através do PER, os pedidos de restituição que a empresa tenha direito. Tanto o DCTF quanto o PERDComp já existiam e eram utilizados pelas áreas fiscais das empresas de vocês. O que nós temos com a implementação do E-Social e REINF são ambientes web, DCTF Web e PERDComp Web. Gradativamente, a Receita Federal irá migrar os serviços que estão abrangidos pelo PGD para esses ambientes web e ficarão apenas esses, tá bom? Qual é o fluxo? Vamos relembrar mais uma vez. Envio o fechamento do E-Social. O fechamento é, se eu conseguir com êxito o 1299, ok, tá valendo. Não deu certo o 1299, então eu envio em contingência o 1295, tá bom? Só mando o 1295 na impossibilidade do envio com sucesso do 1299. Acesso à internet através do ECAC, manualmente a DCTF Web, não é pelo E-Social. Escolho qual é o mês e ano da minha declaração. Se tiver alguma edição, eu faço. Clico na opção transmitir e somente depois emito a DARF. Essa daqui é a nova DARF. Como vocês podem ver, ela é diferente do documento DARF que nós conhecíamos até então. Ela possui esse código de barras lá embaixo, é o código que será recepcionado pela instituição financeira. E no contexto, no corpo dessa DARF, ela tem os códigos de retenção. Então, para cada um dos itens que compõem a nossa guia da Previdência, então eu tenho a parte da empresa, eu tenho a parte dos contribuintes, a parte individual, a parte do SEST, SENAI, GILRAT, cada um deles constitui um código de receita dentro da DARF. Existe o valor principal e o valor total de cada um desses a serem apurados, e uma novidade que traz também a Receita Federal a partir deste momento é: a Receita calcula quanto a empresa deve, não é mais a empresa que informa quanto deve, e ela também obriga o recolhimento de DARF através do CNPJ matriz. Então, antes era possível a empresa gerar uma GPS para cada filial, isso deixa de existir. Será uma DARF por empresa, por CNPJ, tendo a sua divisão de DARFs através da CNO. Cada obra terá também a sua DARF. Porém, na parte da DARF e do CNO é somente a parte patronal, ok? Qualquer dúvidas que vocês tiverem ou problemas que vocês tenham na DCTF Web, a nossa equipe de atendimento da TOTS não vai conseguir auxiliar. O canal de comunicação oficial é com a Receita Federal, através do envio de e-mail, dctfweb@receita.fazenda.gov.br. Este é o canal para qualquer comunicação de problemas com a DCTF Web, ok? Falando um pouquinho do que nós temos aqui referente ao E-Social, nós temos um hot site da própria TOTS relacionados ao E-Social, onde o cliente pode chegar nas páginas centralizadoras. A Lorena vai falar um pouquinho da página centralizadora de documentação da RM. TDN é o canal oficial da TOTS. Qualquer documento que chegue a vocês, que se intitule TOTS, que não esteja no TDN, não é um documento oficial da TOTS, tá? O nosso canal de comunicação oficial com o cliente é o TDN.
YouTube, nós temos diversos webinars anteriores, how-to de produtos com explicações detalhadas. Utilizem esse canal também. Os eventos Responde serão feitos sempre um por mês, e se tiver alguma dificuldade, no próprio YouTube da TOTVS tem material que pode ser utilizado. Na página do portal do cliente, nós temos tanto as inscrições para eventos Responde como esse, como também a opção de chatbot, onde nós temos um autoatendimento. O cliente seleciona qual é a obrigação do mês que está com problema e existe ali um passo a passo de autoatendimento. Para os próximos eventos Responde, o cliente deverá utilizar no portal a opção de busca, vai colocar a palavra Responde, como eu coloquei nessa tela. Na parte da fonte, onde está um quadradinho vermelho circulado, vocês irão marcar apenas base de conhecimento. E aí irá listar toda a agenda de eventos Responde, assim como eu circulei aí esse evento de setembro, tá bom? Etapas de implantação. Quem está começando agora o segundo grupo, a gente fala que não é apenas atualização de sistema. O e-social exige uma mudança e um processo dentro da empresa. Então, existe uma implantação a ser feita, tá? É um diagnóstico de mapeamento de que você tem dos seus funcionários, é adequação de produto, mas é também adequação de processo. Não é sempre um pacote que vai resolver o problema. Às vezes, o problema inicial não é sistema, e sim o processo que a empresa faz que precisa ser adequado. Um acompanhamento, então existem cenários e existem ambientes do governo que recepcionam testes. Utilizem esses ambientes para que vocês consigam fazer o teste antes de enviar em produção. E existe a necessidade de uma governança do e-social. Como vocês puderam observar, esse processo da DCTF Web implica envio de dados do e-social, que é do RH, mas implica também dados da REINF, que está lá com o financeiro ou fiscal da empresa. Tá? Então, é preciso ter agora uma integração entre as áreas da empresa, até para que não se percam os prazos estipulados. A TOTVS oferece também serviço de implantação, treinamentos presenciais ou online, os nossos softwares de gestões para entrega, tanto do RH, onde eles precisam sempre estarem atualizados. Temos um serviço de consultoria através da TOTVS Consulting para auxiliar o cliente. E a automação fiscal será sempre pelo TAF. Também recomendamos que ele esteja sempre com o pacote atualizado para refletir um melhor desempenho. Este webinar ele está sendo gravado, tá? E ele será liberado em mais ou menos uma semana no TDN. Webinars anteriores já estão disponíveis. Dentro do TDN, vocês vão acessar a Space da consultoria. Existe uma pasta chamada Material Utilizados em Eventos. No ano de 2018, nós temos o e-social. Basta acessar e fazer uso das informações que já estão lá. Webinars que estão programados para outubro. Eu comentei no início, se alguém não pegou ou chegou no evento posterior. Linha RM, o próximo e-social será no dia 10/10. E o próximo evento da REINF para RM no dia 24/10. Inscrições estarão sempre no portal do cliente, conforme eu acabei de mostrar para vocês. As dúvidas vocês já podem colocar, por favor, na parte de perguntas. O microfone vai ficar fechado. Agora eu vou deixar um pouquinho no mute, vai ficar mudo para vocês a apresentação, porque nós vamos trocar quem é a pessoa que está apresentando e a Lorena vai tocar a parte de produto RM. Só um instantinho, por gentileza. Pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Lorena, participo da squad do E-Social da linha RM e eu vou apresentar aqui para vocês algumas das novas implementações, né, que foram liberadas nos últimos releases, e também vou abrir aqui, acompanhar, né, as perguntas e apresentar, né, e tentar esclarecer algumas dúvidas através da apresentação. Então, eu vou falar sobre as novas implementações que vão auxiliar aí na conferência dos dados do E-Social, e vocês já podem estar incluindo as perguntas, né, para a gente também estar demonstrando, né, os processos aqui dentro do sistema. Eu coloquei aqui para vocês um resumo dos releases que contemplam as últimas implementações. Eu coloquei uma observação aqui, lembrando que a versão, o release, né, 12.1.18 já está expirado, o release 12.1.19 expira em outubro, porque no caso entrará, né, o release 12.1.22. Então,
dentro desse mês agora, né, de setembro, para ter acesso às últimas implementações, quem utiliza a 12.1.19 tem que estar atualizando, né, para a 12.1.19 379 ou superior. A 12.1.20, né, quem já está utilizando tem que estar atualizando para o último patch, que é o 374, e a 12.1.21 é bom, o usuário já está atualizando para 12.1.21 120 ou superior. Então, é só para reforçar mesmo que quem está no release 12.1.18 não vai ter acesso às últimas implementações, né, e também às correções. Então, quem está na 12.1.18 já pode estar migrando para um dos outros patches que vão ficar vigentes, né, dentro do nosso ciclo de vida das versões. Dentro das novas implementações, né, que estão sendo contempladas nesses últimos pacotes, né, nas últimas bibliotecas, a equipe de desenvolvimento implementou um processo, né, que a gente disponibilizou aqui na aba social, outros processos, um processo de verificação, no caso é um relatório, né, de integridade RM versus TAF. Esse processo foi implementado para estar atendendo os usuários que tiveram inconsistências, né, em relação à atualização de status. Por exemplo, eu tinha um evento na minha fila de eventos. Vou acessar aqui só para vocês visualizarem. Eu tenho um evento, né, na minha fila de eventos e, por exemplo, meu evento pode estar com o status 3, né, de enviado para o TAF, porém, quando eu consulto esse evento dentro do TAF, esse evento já está com status 4, de integrado com o governo, né, no caso, integrado com o RED. Alguns clientes relataram essa situação e aí, no caso, a gente identificou que ocorria esse problema porque alguns registros, né, alguns IDs estavam duplicados dentro do TAF e a equipe de desenvolvimento do TAF liberou um processo para estar ajustando essas inconsistências, né, relacionadas à atualização de status. Então, foi disponibilizado no último patch do TAF um processo de limpeza de inconsistência, que o usuário tem acesso aqui no menu miscelânea, ajuste de base, limpeza de inconsistência. Então, se o usuário possui vários registros com o mesmo TAF key, né, que no caso seria o ID, e esses registros possuem status diferentes, ele vai validar lá todos os status dos registros, verificar qual registro que está com status 4, né, de enviado para o RED, aceito o RED, e no caso vai limpar os outros registros e a partir dessa limpeza o RM consegue consultar, né, as informações dentro da tabela TAF-ST2 e consegue atualizar os registros aqui dentro do RM. Então, o usuário tem que estar atualizando para o último pacote, executando esse processo de limpeza de registros inconsistentes. Aí, após executar esse processo dentro do TAF, ele deve acessar aqui, né, em outros processos no RM, clicar em integridade RM versus TAF. Vou selecionar aqui só 2 eventos, né, para não demorar muito o processamento. E aí, no caso, ele seleciona esses eventos aqui na tela, ele permite que eu selecione todos ou só os eventos iniciais de tabela, os periódicos, né, de acordo com o tipo do arquivo. É só um minuto que está processando. É só um minuto que deu
um erro aqui para mim, devido à conexão com o TAF. Só um minuto, pessoal. Só um minuto que eu estou conectando em outra base aqui, pessoal, que está apontando para o TAF que está instalado na minha máquina. Então, após executar o processo de limpeza, né, dentro do TAF, o usuário deve acessar aqui em outros processos, integridade RM versus TAF, selecionar o registro, né, no caso. Então, após executar o processo, ele apresenta para mim aqui um relatório, né, de diferença de status. Tem um relatório também da execução, ele me informa quais foram os IDs que não foram encontrados no TAF, informa aqui qual foi o tempo de consulta. Então, aqui, quando eu executei, eu selecionei só o evento S1000. Então, aqui, para mim, ele me informa, olha, o seu evento S1000 com o ID X, né, aqui, com o ticket TAF X, está com o status dentro do RM folha de pagamento como 10 aceito RET, e dentro do TAF ele está com o registro, como registro integrado, né, aceito TAF. Aqui ele está me apresentando essa inconsistência, porque eu cheguei a fazer uma alteração no banco, né, para ele ficar com o status aqui de 10 dentro do RM. E aqui também no TAF, né, eu só cheguei a transmitir para o TAF, então ele está me informando aqui que ele está com o status de 4 aceito TAF. Então, toda vez que eu executar esse relatório de integridade RM versus TAF, eu vou poder acompanhar, né, como que está o status do meu evento dentro do módulo de folha de pagamento do RM e também dentro do TAF, né? Ele vai buscar para mim todas as informações referentes aos status. Então, a partir desse relatório, vocês conseguem acompanhar, né, os eventos, porque ele vai listar aqui para mim quais são os IDs. Então, ele é bem interessante, né, para estar validando se existe alguma inconsistência em relação aos status dos eventos dentro do RM e dentro do TAF. A versão que eu estou utilizando aqui no momento é a 12.1.19.379. Mas conforme eu falei na apresentação, né, no PPT, está disponível, né, na 12.1.19, 12.1.20 e 12.1.21, e futuramente na 12.1.22, né. Dentro aqui também das novas implementações, em outros processos, a gente tem aqui o processo de comparativo, né, da DCTF Web versus Folha Analítica. Aí, o que acontece? A gente criou esse processo, que no caso é um processo que vai retornar para o usuário, né, um relatório com todos os valores que foram gerados dentro do RM, dentro do TAF e com os valores retornados, né, através dos totalizadores do governo. Então, executando esse processo do comparativo DCTF Web versus Folha Analítica, o usuário consegue extrair um relatório, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês o relatório, com as informações que foram, com os valores, né, que foram calculados pelo RM, pelo TAF e o valor também calculado pelo governo. Aqui, no caso, eu gerei para todos os meus funcionários, mas eu vou demonstrar aqui para vocês um funcionário, né, que está apresentando o valor. Aqui, então, eu tenho o funcionário, que é o Leopoldo dos Santos de Oliveira Neto, né, que a gente pode acompanhar aqui. E o relatório apresenta para mim qual que foi o valor gerado dentro do RM, né, no XML do RM, o valor gerado dentro do TAF e também o valor calculado pelo governo. Esse valor calculado pelo governo é o retorno do evento S5001. Então, aqui os valores estão inconsistentes porque a gente alimentou mesmo a informação dentro do TAF e como a gente não tem acesso, a gente não consegue fazer a transmissão dos eventos para o governo, né? A gente não consegue ter acesso ao retorno.
aos eventos totalizadores, né? Mas aqui já dá para vocês terem uma ideia em relação à visualização do relatório, né? Aí eu vou demonstrar para vocês como que vocês realizam a execução do relatório de folha analítica para estar executando esse processo aqui do comparativo. Só um minuto. Para estar executando, gerando um relatório do comparativo da DCTF Web com a folha analítica, né, o usuário deve acessar aqui a aba Folha Mensal, clicar em Folha Analítica, preencher a parametrização aqui informando qual que é a competência, né, que no caso corresponde lá ao período de apuração do RM, informar aqui qual que é o código do relatório TXT de folha analítica, né, no caso vocês podem estar importando esse relatório, né, através do reports, que já é um processo que todo mundo costuma fazer, né, quem já executa a folha de pagamento. Então, após informar o relatório, informar a competência, qual que é o período, né, o usuário pode avançar. E aqui nessa etapa de impressão, é disponibilizado essa flag de gerar arquivo para comparativo CFIP versus folha analítica, que era o arquivo que a gente já utilizava para fazer a validação da folha analítica com os valores do CFIP, né? Então, a gente vai executar com essa flag marcada. Aqui também tem os parâmetros da coligada, né? Caso a pessoa queira selecionar só uma chapa. E a gente vai executar o processo. Então, aqui eu estou executando, né, a geração do arquivo de folha analítica TXT, do comparativo que a gente já utilizava para o CFIP, para estar validando com os valores retornados pelo governo. Então, após executar o processo, eu já posso acessar aqui a minha pasta, né, onde eu apontei, né, o caminho que eu apontei para estar salvando o arquivo, e eu vou identificar aqui que o sistema gerou para mim um arquivo TXT, né, com o nome de folha analítica _net. Esse arquivo que eu vou utilizar para estar executando lá o processo do comparativo. Então, eu vou acessar aqui, clicar em outros processos, clicar aqui em comparativo da DCTF Web. E aqui, antes de estar executando o processo do comparativo, eu vou ter que clicar aqui em bancos de dados do TAF para estar apontando a minha configuração, né, da conexão com o banco do TAF. Então, eu vou pegar um aqui que já está preenchido, só para vocês acompanharem. Eu vou preencher aqui com o nome. Essas informações aqui não precisam ser conforme eu preenchi aqui, é só o nome e a descrição mesmo. Vou informar aqui qual que é o tipo de banco de dados que eu utilizo. Aqui, no caso, eu tinha parametrizado, né, conforme a minha base de dados.
Vou informar aqui também qual que é o Net Framework que eu utilizo. Passar todas as configurações aqui. E informar também qual que é o meu login, o meu usuário mestre, né, que tem acesso a tudo na base de dados. Tem a opção aqui para estar fazendo o teste de conexão. E aqui também eu aponto qual que é o meu provedor de segurança para estar executando o processo. Eu tinha clicado no de baixo, que era o TAF ADBC, mas aí no caso o que eu estou utilizando mesmo é esse daqui, ó, o TAF Conexão SQL, que é onde eu informei, né, que eu utilizo a Microsoft SQL, né, que é o meu banco de dados SQL. Eu passo aqui qual que é o servidor da minha máquina, informo aqui a minha senha, o meu usuário e a minha senha, né, de autentificação no SQL Server, e aponto aqui a minha base de dados. Então, após fazer essa configuração aqui apontando para a base de dados do TAF, né, eu posso estar executando o processo, colocando aqui qual que é o código da minha empresa no TAF, no caso é o grupo de empresa, né, não é o código da filial que a gente utiliza. Então, aqui o meu grupo é 99, então eu passo a informação aqui. E aqui também eu tenho um relatório específico, né, do comparativo DCTF Web versus Folha Analítica, que o usuário tem que estar importando, né, dentro do sistema para conseguir gerar. Então, antes de estar executando o processo, o usuário tem que acessar, fazer a importação dos relatórios, configurar aqui com as informações do banco de dados do TAF. E após fazer esse processo, ele executa lá a folha analítica, né, para estar gerando um arquivo. Aponta o arquivo aqui para a gente. Informa que a localização que será salva o arquivo PDF e executa o processo. Só um minuto, pessoal, que a minha conexão caiu do RM. Então, eu vou executar aqui novamente o processo, só para vocês acompanharem. Tem a parametrização, né, conforme eu informei, do banco de dados do TAF, que o usuário tem que realizar. Apontar aqui o código do relatório do comparativo. Apontar aqui o arquivo que foi gerado, né, lá no processo de folha analítica. E após executar, e após confirmar toda a parametrização, né, que aponta uma pasta para estar salvando o relatório. E executa o processo. Deu erro? Peraí. Aqui eu consigo acompanhar a geração do meu arquivo, né, informando qual que é o total de funcionários que foram selecionados na geração do arquivo. E aqui eu consigo também já abrir diretamente o arquivo. Aqui, para mim, ele apresentou 2 funcionários, que era o que eu tinha selecionado no meu teste anterior, né? O Leopoldo dos Santos e a Denise. E eu consigo... Aqui eu tenho 2 situações diferentes, né? Que a gente estava simulando um funcionário com valor no RM, no TAF, sem valor no governo, e um funcionário, né, com valor zerado dentro do RM, valor no TAF e valor no governo.
Então, vocês conseguem visualizar que a partir da geração desse arquivo, a gente consegue comparar os valores. E ele também dá um total geral para a gente aqui embaixo. Então, é bem interessante que vocês atualizem a versão e executem, né, utilizem um processo para estar conferindo os valores, para estar gerando a DCTF Web. Como tem poucas pessoas na sala, pessoas assistindo a apresentação, vocês podem colocar as dúvidas para a gente no bate-papo, né? Que eu vou tentar esclarecer as dúvidas aqui demonstrando no sistema. Então, quem puder, já coloque a sua dúvida, né? Caso não seja uma questão de legislação, né? De interpretação de manual, se for alguma coisa relacionada ao processo mesmo do sistema, a gente vai tentar demonstrar aqui para vocês visualizarem. Então, quem tiver alguma dúvida, já pode postar aí no bate-papo para a gente estar esclarecendo aqui para vocês. O Luiz está perguntando aqui para a gente, Luiz Henrique Niero, no release 2020, né? Essas opções aparecem em que patch? Então, Luiz, é interessante que você já atualize para o patch 374, que é o último, que está disponível lá na central de downloads. Os processos já estão até disponibilizados em patches anteriores, mas é interessante que você atualize para o último, né, que já está contemplando até outras correções. E outras correções, né, no sistema. Oi, Anderson. Quem está falando é Viviane, tudo bem? A respeito dos seus autônomos que já possuem desconto de INSS de outra empresa, não é isso? Já atingiu o teto máximo em outra empresa. A gente já detectou que o Labore não está preparado para levar essa informação. A gente já está priorizando aqui a liberação de uma versão onde eu possa ter essa informação, né? A ocorrência 5 e o valor da base de INSS do outro emprego, mas até a versão sair, a instrução como solução de contorno incluir a informação, né, dos valores do outro emprego diretamente no TAF. O Valdenício Barbosa, no caso agora é a Lorena, pessoal, está perguntando aqui para a gente qual o critério para o comparativo entre o RM, o TAF e o governo. Ali pediu para mim mostrar o passo a passo, né? Aí aqui no caso, Valdenício, eu demonstrei para vocês, né, o relatório com os valores divergentes lá do governo, né? Com o exemplo de um funcionário. Aí eu vou entrar aqui na base e vou explicar para vocês como que o sistema valida as informações, né? Estou entrando aqui na fila de eventos, só para localizar o meu evento referente ao funcionário que eu tinha demonstrado aqui para vocês, que foi o Leopoldo. Deixa eu só abrir aqui o PDF para vocês visualizarem. O último que eu tinha demonstrado aqui, que gerou parte do exercício, né? Foi esse relatório. Então, aqui a competência no qual eu gerei, né, é a competência do mês 12, né? Então, porque aqui, como a gente vai fazendo alguns testes, né, a gente acabou virando a competência até dezembro. Então, eu vou pegar aqui como exemplo o Leopoldo. Vou identificar aqui qual que é o código de pessoa do Leopoldo. Aqui, no caso, o código de pessoa do Leopoldo é o 15, né? Eu vou filtrar aqui na minha fila de eventos pelo código de pessoa. E aqui eu já tenho um evento 1200 que foi gerado para o Leopoldo.
Aqui, no caso, o status do meu evento está como gerado, né, porque a gente chegou a fazer algumas alterações no banco. Aí vocês podem desconsiderar aqui o status, né? Mas, na verdade, esse evento aqui que é gerado para o Leopoldo, né, o 1200, ele é integrado com o TAF e transmitido para o governo. Então, a partir da transmissão do 1200 para o governo me retorna os eventos totalizadores dentro do TAF. Então, após transmitir mesmo os eventos do 1200 para o governo, os eventos de folha de pagamento, né, o governo retorna para a gente os eventos totalizadores. E lá dentro do TAF, o usuário vai consultar, né, os eventos totalizadores através do menu aqui, atualizações, eventos social, totalizadores. E para estar gerando um relatório, o sistema considera o evento S5001, que é o totalizador dos valores de INSS, né, do governo, que retorna para a gente com essas informações. Então, o evento 5001, o usuário consegue ter acesso, né, através aqui dos totalizadores no TAF, e ele consegue visualizar essa informação na primeira opção. Então, aqui está demorando para carregar. Então, para estar validando os valores que a DCTF Web, no caso, que o governo está considerando, a gente se baseia no valor que é retornado através do evento S5001. Então, no caso, né, o módulo de folha de pagamento, RM, gerou um XML a partir dos lançamentos que foram lançados lá na folha de pagamento, as movimentações, né, da folha de pagamento. Então, o usuário gera o 1200 e o 1210 dentro do módulo de folha de pagamento, integra esse arquivo com o TAF, né? Aí, no caso, essas informações serão armazenadas lá dentro do TAF também. O TAF processa esses valores, processa esse XML, né, no caso, para estar validando, né, a estrutura do XML, gera novamente o arquivo e envia esse arquivo para o governo. Aí o governo valida, né, o arquivo, retorna com o recibo de entrega e após essa validação, ele envia para mim os totalizadores. A partir dos totalizadores, que o usuário consegue visualizar, né, além também de consultar lá dentro do E-Social Web, ele consegue visualizar quais são os valores que o governo considerou, né, após a transmissão dos eventos de folha de pagamento. Então, é importante que você acompanhe essas informações. Acesse aqui o XML do RM para ver quais foram os valores que foram enviados. Aqui a gente consegue acompanhar, né, qual que é a rúbrica, com o valor que foi encaminhado. Dentro do TAF, a gente consegue acessar os eventos, né? Deixa eu só fechar essa tela aqui, só para mostrar para vocês acessando o cadastro do evento 1200. Então, dentro aqui do TAF também, em eventos do E-Social, o usuário consegue acompanhar, né, o XML que foi importado do RM, clicando aqui em periódicos, folha de pagamento, e ele consegue acompanhar qual que foi o valor, né, que foi incluído para esse funcionário após a integração do XML com o TAF. Está um pouco lento, pessoal, para a visualização de vocês. Mas aqui só um minuto que está abrindo. Então, dentro do TAF, eu consigo acompanhar aqui quais são os valores que foram lançados, né? Dentro aqui de demonstrativo de valores. Então, se o cliente quiser acompanhar, o usuário quiser acompanhar os valores, ele tem que acessar o evento de folha de pagamento dentro do TAF. Então, para estar comparando os valores, o processo valida o XML que foi gerado aqui no RM, através também dos valores que foram gerados na folha analítica, identifica os valores que foram lançados no TAF, né, após a integração, e valida o retorno do governo
através do evento S5001. Então, você só vai conseguir visualizar mesmo todos os valores dentro do relatório, garantindo que essas informações, no caso, essas 3 fontes de informação, né, estejam preenchidas. Então, depende da geração do XML no RM e da execução lá do processo de folha analítica, a integração do RM com o TAF, né, garantir que o evento de folha de pagamento foi integrado com o TAF e transmitido para o governo, e também garantir que o governo retornou os totalizadores. Oi, Andréia. A resposta que eu te dei foi realmente no RM, porque todo recurso que a gente libera novo, ele sai lá no perfil do usuário como negado. Então, assim, ele sai lá com a tag com aquele xizinho vermelho. Então, para todos os processos, para tudo que você tem de novo, você tem que dar permissão lá no usuário para que ele possa ver as informações da BIM processo. É isso mesmo ou a dúvida não é essa? Andréia, esse é um processo que normalmente quem faz é a sua TI, tá? Globais vai lá, vai acessar o perfil do seu usuário e vai te dar permissão a determinado campo. Não tem a ver com o e-social, tem a ver com a permissão de tag, que normalmente é feito pela TI. O Ronaldo perguntou aqui para a gente, falando assim, olha, o volume de eventos gerados, como, por exemplo, periódicos, acho que ele quis dizer assim, um volume muito grande de eventos periódicos, que era no caso da Folha, é muito grande. E aí ele questionou se a gente está pensando em algo como da ficha financeira, né? Ou se será tratado só com o uso de filtros. Então, Ronaldo, acho que você fala, tipo, se a gente vai criar um processo de ficha, de fila de eventos complementar, né? Onde a gente armazena aqueles eventos ali por um período. A equipe de desenvolvimento já está avaliando essa situação e a gente tem a ideia de estar criando alguma implementação para estar atendendo esse volume de informações, né? Porém, assim, nessas versões a gente ainda não disponibilizou nenhuma função. Então, por enquanto, é só através do filtro mesmo. Aí você pode estar abrindo um ticket para a gente, né? Que a gente já também associa na nossa demanda lá do desenvolvimento, que aí você será notificado, né? Quando essa funcionalidade for implementada. Pessoal, podem perguntar, que a gente está tentando esclarecer o máximo de dúvidas aqui para vocês. O Persson perguntou aqui para a gente, falando que ele gostaria de saber se já tem uma solução para as rescisões complementares e quando será obrigatória a emissão da GR-FGTS. Então, Persson, hoje o sistema só trata as rescisões complementares dentro do mesmo período de apuração, né? Porém, a gente já tem uma demanda também no desenvolvimento, né, pendente com a equipe de desenvolvimento, para estar liberando o processo. Eu vou avaliar com eles se tem já uma data de previsão, e aí eu te informo. E também em relação à GR-FGTS, também eu já estou avaliando aqui para te passar a data da obrigatoriedade. Só um minuto. Deixa eu aproveitar só para esclarecer assim, ó. GR-FGTS para empresas do primeiro grupo, ela seria obrigatória a partir de novembro, daqui a 2 meses, tá? Entretanto, como eu comentei no início da apresentação, a gente faz parte de alguns grupos junto de trabalho com o governo. Não será possível a implementação da solução da Caixa para novembro, isso será postergado, tá? Também será necessário uma circular da Caixa oficializando essa postergação, tá bom? De qualquer forma, num primeiro momento, será possível o cliente entrar na GR-FGTS, assim como acontece com o DCTF Web, e gerar a sua guia por lá, sem necessariamente um web service, tá? O web service, ele servirá para a GR-FGTS para solicitar e recuperar a guia, processo esse que será plenamente atendido pelo ambiente online da GR-FGTS, tá bom? Não existe também uma integração que nós enviemos dados para a GR-FGTS. Ela irá buscar dados do e-social.
a sistemática construída pela Caixa para a GRFGTS, a estrutura do seu desenho, ele está sendo refeito. Então, é um processo que ainda leva um certo tempo, existe um desenvolvimento em análise entre Caixa e Serpro, que está sendo adequado, tá? Muito provável que até novembro não tenha uma solução para isso, e de qualquer forma, quando liberar a solução da Caixa, ela terá um ambiente online. Então, independente de pacote de atualização TOTUS, o contribuinte poderá acessar o ambiente online da GRFGTS, solicitar a guia e gerar por lá também. A Ivete está perguntando sobre a parte de treinamentos, depois a Lorena pode complementar a parte de produto, mas falando um pouquinho de conceito, Ivete, a parte de treinamentos da NDE versão 2 mudou um pouquinho, né? Era obrigatório tudo, agora deu uma enxugada. Ela consta na versão 2, que foi liberada agora no dia 14, e os eventos de SST também vão repassar por uma nova formulação de cronograma. Então, o que entraria em janeiro, na verdade, não vai entrar, e para empresas do primeiro grupo, elas serão obrigadas a enviar o SST a partir de julho de 2019. Tá? A gente não costuma liberar nada para os nossos clientes sem que a gente vá testar na Serpro. Então, só para que vocês tenham uma ideia, está previsto testes na Serpro somente em janeiro de 19, e o ambiente restrito do E-Social, que é o ambiente de teste que eu coloquei para vocês, só vai acatar dados dessa versão 2 da NDE somente a partir de março de 19. Tá? Então, antes desse período, nós não iremos liberar nada. Obviamente que o cronograma ainda precisa ser alterado pela Caixa, tá? E precisa ser divulgado também pela Caixa no que diz respeito à GRFGTS, e no que diz respeito ao SST estará na resolução do Comitê Diretivo do E-Social. Ronaldo, quem está falando é Viviane. A respeito do dissídio. O que acontece? O dissídio, só é dissídio, aquela letrinha D lá, quando você vai cadastrar o dissídio no sistema, você vai lá na abinha E-Social dissídio, ele traz a opção de 5 letras, 5 informações. A letra D é informação dissídio, e eu só vou informar essa letrinha quando o acordo não for entre o patrão e o empregado, né, os dois sindicatos. O Ministério do Trabalho tem que entrar para decidir os valores. Então, dissídio é só quando tem processo, tá? O restante eu cadastro dissídio, só que são por outros motivos. Aí você pode escolher que é acordo, aí tem várias opções, tá bom? Você entendeu? Pessoal, voltando ao dissídio, tá? Que acontece? O processo de geração de rescisão complementar ou alteração salarial, né? Por dissídio, ela tem algumas opções para eu enviar essas informações para o governo, tá? Entra aí na telinha de E-Social. Depois vocês vão entrar na telinha de dissídio. Então, quando eu vou fazer uma rescisão complementar, por exemplo, eu vou marcar dissídio sim, e ele vai me abrir o campo para falar qual tipo de dissídio, que é o dissídio que eu cadastrei lá na abinha E-Social. E nessas informações de dissídio, aqui eu tenho as opções dos tipos de dissídio. Então, o dissídio, que é o dissídio que gera processo entre o sindicato e o Ministério do Trabalho, eu envio com a letra D. Os outros dissídios, que são acordos entre os dois sindicatos, eu envio com as outras opções.
tá? Então, dissídio, que é realmente aquele que vai para o Ministério do Trabalho, letra D. O restante, as outras opções. E aí, o que acontece? Na hora que eu envio a informação para o governo, ele sabe que é uma negociação de dissídio, mas que foi feita com acordo, não chegou às vias de fato de precisar de por um Ministério do Trabalho. O Persson, você informou aqui para gente que você fez o processo, eu entendo que de uma rescisão complementar, né, por dissídio, para uma pessoa que saiu em maio e gerou o 1200 e não teve sucesso. Aí aqui você informou que as informações não caíram na aba de competências anteriores, e sim na competência atual. Você fala lá na ficha financeira? Os valores ficam lá nas verbas pagas por diferença. Ô, Persson, no caso a gente vai ter que avaliar como que a gente enviou então o XML do RM para ver como que as informações foram integradas no TAF. Aí eu orientaria você a abrir um ticket, né, com o XML gerado no RM lá e os prints da ficha financeira, demonstrando todo o processo da rescisão, né, e com o XML gerado no TAF também. E os prints de onde você está visualizando que os valores não foram integrados corretamente, né? E o Ronaldo, ele perguntou se tem diferença de dissídio para uma alteração salarial normal. Se eu fizer uma alteração salarial por mérito, que não tenha nada a ver com o sindicato, que não são valores relacionados a decisões sindicais, aí eu vou só alterar o salário do funcionário, né, fazer uma alteração salarial, e aí ele vai gerar um 2206 informando para o governo que o meu salário era 1.000 e passou para 2.000. Só isso, tá? Eu só vou utilizar esses casos de dissídio caso o reajuste que eu estiver fornecendo para o funcionário tenha a ver com database, tenha a ver com sindicato, ok? Ronaldo, as alterações salariais, né, diferença salarial que você for pagar por dissídio ou não, a gente está preparando o sistema ainda para enviar, tá? Porque o governo, ele só considera a diferença e rescisão complementar por dissídio, sim, com aquelas opções das letras que eu te falei. Quando eu estou pagando uma diferença salarial por um motivo que não são aquelas 5 opções, porque eu esqueci, porque eu deixei de pagar, porque eu não incluí uma verba, ele não vai. Eu tenho que retificar o valor na folha em que eu não paguei. E não ele não entende que isso é uma diferença salarial igual às outras lá das letrinhas, tá? Então, o que acontece? A gente ainda não gera rescisão complementar e nem diferença salarial por dissídio, não, nos moldes que a gente possa enviar para o governo. A gente vai começar a enviar, né? A gente está esperando um pacote de 1º do 10, que ele vai sair aí com essa possibilidade, tá? Mas se você tiver algum caso para enviar agora, você abre um ticket no suporte que a gente te auxilia. De alguma forma o envio, tá bom? Naldo, inclusive está na tela aí, quando você marca por dissídio não, a informação que o sistema te dá, falando que não é uma rescisão complementar e nem uma diferença salarial, é uma retificação, tá? Então, rescisão complementar e diferença salarial só vai dessa forma como diferença e rescisão complementar se for por dissídio, sim. Se for por dissídio, não, é simplesmente uma retificação de uma verba que você, inclusive, como é uma verba que você deixou de pagar, ele, inclusive, pode até cobrar multa, né? Porque entende-se como um esquecimento, a não ser que seja uma PLR, uma coisa desse tipo.
Pessoal, a Andrea mandou para a gente uma pergunta em relação ao campo quarentena. Ela fala assim, em relação a esse campo de funcionário que possui quarentena e a data fim da quarentena. De acordo com o layout do E-Social, ele exige que tenha, né, um campo destinado à quarentena no evento S2299. Então, se a gente acompanhar aqui, esse campo foi implementado para estar informando, né, os dados em relação à quarentena remunerada de trabalhador desligado. Se a gente acompanhar aqui no layout, a gente pode verificar que no evento 1200, né, aqui, no evento 2299, tem a tag aqui, né, informações sobre a quarentena remunerada do trabalhador desligado. O registro deve ser preenchido apenas no caso do trabalhador que recebe remuneração após o desligamento por estar impossibilitado de exercer atividade remunerada. Então, essa informação só deve ser preenchida nestes casos aqui, conforme especificado no layout, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí, através da apresentação. E aqui também ele tem um campo, né, uma tag, para estar levando a data fim da quarentena. Que ele fala aqui, né, preencher com a data final da quarentena. Aqui está sujeito o trabalhador. Deve ser uma data posterior à data término do contrato. Então, só nestes casos aqui que vocês devem preencher aquela informação da quarentena. A gente disponibilizou aquele campo para estar atendendo o layout do E-Social. A Andréia está falando aqui para a gente que o RM não está deixando salvar o cadastro da rescisão sem preencher essa informação. Se eu não me engano, Andréia, isso foi um bug que ocorreu nas primeiras versões que saíram com esse campo e já foi corrigido nas últimas versões. Eu vou até testar aqui só para confirmar para você. André, eu cadastrei uma rescisão aqui, né, com tipo de demissão 2, iniciativa do empregador, sem justa causa. Coloquei as datas, não preenchi o campo. Vou clicar aqui para a gente salvar para fazer o teste, se ele realmente está validando essa data fim da quarentena. Aqui ele só deu uma mensagem de validação em relação ao aviso. Informou que tem uma inconsistência encontrada, mas é em relação ao lançamento do saldo de FGTS, né? Mas ele salvou a rescisão para mim. Vou só verificar, a André informou aqui que está apresentando um erro para ela, mas ela está na 12.1.21.115. Aí eu vou só verificar aqui qual que é o patch disponível com a correção, André, só um minuto. A correção já está nesse patch 12.1.21.120, ou se está no 12.1.21.121. Ô, Andréia, eu acho que eu não estava com o áudio habilitado quando eu te respondi. Você conseguiu me escutar aqui? A correção saiu na 12.1.19. Desculpa, 12.1.21.119, né? Que no caso você pode atualizar para 120. É que eu não. Então tudo bem. Outra questão que a Elisângela tinha citado era em relação à nossa página lá no TDN com as informações, né? Se vocês acessarem aqui a central de downloads, habilita para vocês esse campo aqui informando o que você procura. Então, vocês podem acessar aqui e digitar, né? E-Social, RM, entregas legais. Ao pesquisar dessa forma aqui na central de downloads, central de relacionamento, né, no caso, a página já direciona para a página do TDN, né? Se vocês pesquisarem por E-Social RM, aqui no caso eu coloquei, né, só E-Social RM entregas. Então, eu já consigo ter acesso aqui à minha página central lá do TDN, com as informações
relacionadas, né, ao E-Social. Então, aqui a gente está sempre atualizando os PETs, informando quais são os últimos instaladores e PETs do TAF. Aqui também, se vocês acessarem no canto esquerdo, a gente tem um fluxo de processos aqui do RM com o E-Social, que também tem algumas documentações que são interessantes. Se vocês clicarem nas caixinhas, né, no caso, vocês conseguem ter acesso a algumas outras documentações. Então, aqui, ó, eu cliquei na primeira caixinha, ele já direciona para mim, informando qual que seria o processo, né? E se eu clicar nas caixinhas, ele me informa aqui qual que é a documentação em relação àquele processo. Então, acho que é bem interessante vocês acompanharem os fluxos. E também, se a gente clicar aqui, ó, nas outras páginas, vou clicar aqui na página principal, a gente tem as informações gerais, algumas FAQs, tem algumas coisas bem interessantes aqui, que, no caso, vale a pena que o usuário consulte aqui para estar acompanhando os processos, né? Pessoal, o nosso evento, ele estava marcado até às 5 horas, né? Então, a gente vai estar encerrando aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês e a gente vai estar encerrando o evento. Aí, caso vocês tenham mais alguma dúvida, vocês podem consultar a nossa página do TDN, consultar as nossas FAQs lá também na central de downloads, ou então abrir um ticket, né, informando qual que é a situação. E, conforme a Elisângela falou, acompanhe os cronogramas dos próximos eventos para estar participando. Acho que por hoje é só, né? Obrigada pela presença de todo mundo. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Tenham todos uma boa tarde e um bom trabalho. Até mais.